Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa num capítulo plus aqui do Bicast. Neste ano a UERJ definiu, como de costume, mais um livro que servirá de base para a produção da redação. Deixamos ele aqui ao centro. Quem ainda não fez a leitura, corre para fazer, até porque, e já aviso logo, a nossa conversa hoje entre mim e o Adamo é recheada de spoiler, não tem como ser. Tem como. Então, se você vai nos ouvir falar sobre o Menino do Pijama Listrado, venha sabendo que nós vamos comentar sobre pontos que talvez você não queira saber antes de fazer a leitura. Então, é legal ter feito a leitura antes, até porque aqui a gente não vai fazer exatamente um resumo do livro, a gente vai comentar sobre pontos importantes do livro, tá? Então, para você não ficar meio perdido, tentando saber quem é Bruno, que casa é aquela, de onde ele saiu, para onde ele foi, é legal que você tenha feito essa leitura, porque, enfim, gente, por mais que a gente resuma, por mais que você veja filmes, nada se compara à leitura que vai te apresentar aí nuances, camadas e detalhes que só a leitura pode oferecer, né, Adam? A UERJ recomenda isso nas suas palestras, né? Sim. Então, vive dando esses toques do quanto o livro é importante, não é obrigatório, mas o quanto ele é importante, o quanto eles esperam que seja feita a leitura do livro e não resenhas e resumos, etc. E sem forçação de barra. É um livro, sendo bem sincero, é um livro que você lê em uma semana. Sem nenhuma forçação de barra mesmo. Não é um vocabulário complexo, não é uma narrativa cheia de recortes. Capítulos curtos. Curtíssimos. Você pegar um capítulo por dia, termina rapidamente. Uma narrativa linear, começo, meio e fim, muito bem definidos. Então, para o aluno que vai fazer uma leitura ou que não tem muita intimidade mesmo com o hábito de ler literatura, pode se deparar com o livro com tranquilidade. Não será um livro que você vai precisar parar e pesquisar. Até pode, mas é um livro que pode ser feito a leitura de metrô, entre aulas. Ótima recomendação. Enfim, tá? E aí eu já aproveito essa conversa, já que a gente está batendo na tecla do livro em si, para perguntar se você gostou da escolha, se foi agradável a você. Eu confesso que no ano passado, muitos alunos me trouxeram, não gostaram do livro, acharam o livro chato, monótono, cansativo, etc. Gosto desse livro, mas queria te ouvir antes para saber se gostou. Foi uma leitura boa para você? Já conhecia o livro antes ou você teve que fazer a leitura por conta da UERJ? Como é que foi a tua experiência? Sinto-me à vontade, meu caro, para elogiar o livro, porque não é um elogio automático, não é só porque estamos aqui no Bicast, nem para puxar o saco da UERJ, porque houve outras escolhas de livros com as quais eu não concordei, não eram os meus preferidos, enfim. Tipo quais? Uma Janela em Copacabana, você gostou? Uma Janela em Copacabana eu não curti tanto. Eu também não. Não curti tanto. Pois é, a Marina falou a mesma coisa, então a gente tá alinhado aí. E o do ano passado eu concordo com os alunos. Assim, eu não estou incentivando a preguiça de ler o livro de forma nenhuma, nem a crítica gratuita, não, mas o livro para muitos era cansativo, demorava a engrenar em algumas coisas. Eu concordei com as críticas mais equilibradas. Eu gostei da escolha, até por um paradoxo. Eu gostei porque eu gosto do livro, mas tem críticas a ele. Eu acho legal quando você não é aquela coisa de livro maravilhoso, perfeito e tal. Eu acho muito saudável você gostar do livro, mas também ter críticas ao livro. Né? E esse caso, você falou da narrativa, simples, a linguagem, a facilidade de fazer uma leitura, né, sem tantas pausas, sem necessidade de fazer 1000 pesquisas. Eu acho o tamanho dele adequado para o que se espera, né, de quem vai ler, com uma certa agilidade em tempos de vestibular. Eu li o livro há muito tempo, como muita gente fez na época do lançamento, teve aquele frenesi e tal, depois o filme de novo chamou a atenção, e foi um prazer fazer a releitura, até pelo exercício que sugiro aos alunos que têm esse tempo de comparar as leituras. Né? O livro não muda, mas você muda, a sua visão de mundo é diferente, então fazer essa comparação entre a leitura lá atrás, né, nos anos 2000, e a leitura agora, com outra visão de mundo, foi bem legal. Foi possível desenvolver mais críticas à visão do narrador, a forma como Boyne explora algumas coisas. A gente vai desenvolver esses pontos aí durante o bate-papo. Mas curti, achei uma boa escolha, achei fácil de usar nas redações. Eu acho que os alunos curtiram também por esses motivos, pelo retorno deles, vai para essa praia aí. Assim como você, eu também fiz a leitura desse livro há um bom tempo e agora fiz questão de reler
para reacender e servir de parâmetro de comparação, porque, como você disse na frase, o livro segue o mesmo, mas nós mudamos. E quando eu fiz a leitura, eu não era professor, enfim, não imaginava ser ainda e tudo mais, mas hoje, na condição de professor e preparador também para o vestibular, a gente já vai caçando informações que são importantes, dispensando aquelas passagens que talvez não sejam tão relevantes assim. A gente vai com um olhar mais apurado para a coisa, né? E eu conversei com a Marina sobre o livro do ano passado, conversei com a Marina também no livro do ano anterior, e neste ano a conversa é com você, e eu lembro que essa foi uma pauta sobre a qual eu e a Marina falamos, e eu trouxe para fazermos aí uma tradição da mesma pergunta. É inevitável que o aluno pergunte a nós, e aí o que do livro vai aparecer? Assim, é por isso que, inclusive, aqui no AZ a gente tem já as propostas surgindo a respeito do livro. Muita gente já tem lançado no Google chutes sobre o Clássicos, livro. Né? Se o livro fosse imenso, talvez isso deixasse o aluno com ainda mais dúvidas. Mas a verdade é que é um livro curto, a quantidade de personagens não é tão extensa assim, e isso vai restringindo o universo de possibilidades temáticas que poderiam aparecer na proposta. E, historicamente, desde que a UERJ começou a cobrar livros como base, eu digo desde que ela começou, porque já houve um tempo em que não havia nenhum livro de base, eu venho vendo um padrão se repetir. Pode ser que esse padrão mude para 2023, acho pouco provável, conhecendo a instituição, até porque também estudei lá, é perceber que o que vem aparecendo nas temáticas não é exatamente os detalhes da narrativa, certo? Então, aquele microponto da página 12, aquele detalhe da página 67, os detalhes, de fato, são detalhes. Me parece que a UERJ vem trazendo sempre o fio condutor, aquilo que sustenta a obra, ou seja, o mote, aquilo a partir do qual a obra nasce. E eu acho que isso é um facilitador, sim, porque isso evita pegadinhas e situações que não medem, de fato, a capacidade do aluno. Sabe, você fazer um tema sobre a relação do Bruno com a sua irmã, de implicância, não me parece definitivamente que a implicância entre irmãos será o foco, né? Embora haja, a gente vê ali, né, que o Bruno não lida muito bem com a irmã, que ele chama de caso perdido. Caso perdido. Ah, isso tá na obra? Isso tá na obra, mas definitivamente isso não é o ponto central da obra. Você acredita que nesse ano haverá a repetição dessa estratégia? E qual você acha que é o fio condutor, o ponto mais sensível? Porque eu acho que se a gente atacar esse ponto, pode ser que a gente não acerte na mosca a temática, mas a gente vai pelo menos colaborar para que o aluno extraia dali alguma reflexão. Sim, concordo com a tua leitura. Eu acho importante destacar na tua fala que você não está falando isso baseado em achismo. Você faz a leitura dos vestibulares, encontrou um padrão, percebe o que está sendo abordado. Então não é de forma nenhuma só uma opinião do David. Eu também não vou dar aqui só a minha opinião porque eu acho e pronto. Isso envolve interpretação das provas, dos temas, do que vem sendo cobrado. Os detalhes eles não têm que ser esquecidos. Não é fazer uma lista do que eu nem preciso ler um capítulo que talvez não é isso. Tudo vai ser útil, né? Útil, tudo pode ser aproveitado, pode não fazer parte do tema, mas parte de um argumento bom, bem trabalhado. Mas, sem dúvidas, ela tem apostado numa coisa mais coerente, menos oscilante, em relação a um eixo do livro que possa ser explorado por um universo maior de alunos de forma mais inteligente, né? Do que ficar focando em detalhes, como você falou, micropontos, né, que você usou. Concordo plenamente contigo. Nesse quesito, assim, do que seria esse eixo e tal, tem dois opostos aí. Vejo de uma maneira que eu não concordo a respeito, mas muitas apostas na loteria das redes sociais, né, em relação ao Holocausto, e aí não estou de forma nenhuma diminuindo a importância disso. Por favor, o livro, né, ele nasce da necessidade de se falar disso, ok, mas não aposto em algo tão óbvio assim, tão na superfície. Eu entendo que há formas mais inteligentes do livro ser explorado pelo UERJ. Então, a questão da amizade, da inocência infantil me chamou muito a atenção,
E mais ainda, a gente conversou sobre isso antes da gravação, né? Foi legal a gente trocar essa ideia. O quanto os personagens, certos lugares, eles representam pontos da nossa sociedade, da nossa realidade, né? Como um personagem, ele vai servir de uma alegoria para muitas pessoas que a gente conhece, que pensam daquele jeito, que agem daquela maneira, que um é mais racional, o outro segue as ordens e acha que seguir essas ordens tá tudo bem, porque se mandaram seguir, ele tem que seguir. Isso representa grupos com quem a gente convive no dia a dia. Eu acho que eu apostaria num caminho mais por aí, tá? Cada personagem ilustra, eu acho que um desses grupos, né? Do tutor ao pai do Bruno, a mãe do Bruno, que também representa um comportamento típico de existe um incômodo, mas vamos lá, o jogo é esse. Então, eu apostaria mais nisso, eu acho mais inteligente, inclusive acho mais a cara da UERJ. Você é filho da UERJ, com muito orgulho, né? E eu acho que essa tua leitura é muito correta. Eu acho que é muito sedutora a ideia de que o tema traria como eixo nazismo. É muito sedutora e, como você mesmo disse, muito óbvia. E, de novo, reiterando o que você disse, não que o nazismo não será útil para escrever, não, por favor. Até porque isso não poderia ser um detalhe desimportante. Ele é importante, mas o que a gente não pode perder de vista, e eu acho que a sua fala é bem feliz nessa direção, é o fato de que a gente tem um personagem a partir do qual as coisas acontecem, que no fim das contas é o Bruno, é o menino alemão que não está entendendo muito bem o que está acontecendo ali. Ele vem ao mundo como uma folha em branco, certo? Ele não é uma pessoa que discrimina, ele não entende o que é a discriminação, ele não entende o sistema político no qual ele está inserido, ele não entende, em boa parte por conta da sua ingenuidade enquanto criança, de todo o horror que se passa. Tem um campo de concentração ao lado da casa dele e ele sequer consegue reconhecer aquilo como um campo de concentração. Não entende os uniformes, não entende o que é o pijama listrado, não entende o que são aquela cerca, aquele arame farpado e tudo mais. Ao mesmo tempo, ele está inserido num ambiente que está ali pronto para moldá-lo. Tudo ali se encaminha, na verdade, para fazer com que ele seja, no futuro, um sujeito que prega a supremacia, uma supremacia branca e uma raça ariana, como se acreditava. Um embrião que depois vai alimentar o funcionamento desse corpo da maneira como ele deseja, com um projeto de poder e tal. Eu acho que esse ponto ali... Não quero dizer que não vou ser categórico e messiânico e dizer, gente, estuda isso porque caiu e tudo mais. Vou cobrar, hein? Mas, cara, não dá pra fingir que esse não é um grande ponto, porque me parece que isso tá entrelaçado e amarrando tudo. Um sujeito que veio ao mundo e que tá sendo, aos poucos, conduzido a ser o que essa estrutura quer que ele seja. Então ele tá aprendendo a ser um controlador, um violentador, positivo. E tem uma cena que me marcou muito, e eu ainda quero usar essa cena para fazer uma proposta aqui pro AZ, que é a cena em que ele faz o símbolo, que ele levanta o braço pro Fúria, né, dizendo o clássico Heil Hitler, e ele diz, né, há um momento da obra que se diz, olha, o Bruno imaginava que isso era algo como até logo, até breve, porque como as pessoas faziam esse sinal quando estavam se despedindo... Faz sentido dentro da inocência que se prega no livro. Ele fazia também, porque ele imaginava que era isso, olha, até breve. Então ele repetia esse sinal como uma maneira de também dizer até breve ou até logo. Isso para mim é muito simbólico desse sujeito que veio ao mundo e que vai aprender a ser... Um cara que apoia, que endossa e que aos pouquinhos está sendo convencido de que as coisas precisam se dar naquele formato. Em outras palavras, ninguém nasce intolerante. É um clichê, mas eu acho que todo clichê tem um fundo de verdade, senão não se tornaria clichê. Então eu acho que é um clichê que vem para a gente entender a dimensão política e ideológica da intolerância e desprender a intolerância do seu nível... genético ou idiosincrático, imanente, sabe? A intolerância no nível do aprendizado, de como a gente vai, aos poucos, conduzindo, formando, ensinando a pessoa a se comportar de uma determinada forma. E como essa estrutura toda
a mãe, do pai, da irmã, do tutor, do tenente, etc., pode ser responsável por fazer com que o Bruno, num futuro, se tornasse um projeto bem sucedido de nazista. Não acontece, porque, enfim, lá vai spoiler. Quem quiser parar, pare agora. Ele morre no meio do caminho, mas quantos outros Brunos vêm ao mundo naquele contexto, são convencidos, cooptados... Se concretizam, né? E se concretizam como um projeto bem realizado de nazista. Como é que você vê? Os filhos... É importante você perceber que os filhos das famílias alemãs dessa época, acho que tem todo o discurso do Hitler e do Goebbels em relação a isso, eles não são filhos, em primeiro lugar, dessas famílias, eles são filhos da Alemanha. Eles estão ali a serviço do projeto de poder. Sim. O Jojo Rabbit, o filme, mostra muito isso, né? Antes de ser criança, antes de ser o filho do David ou do Adam, você é um filho da Alemanha e do projeto acima do de Terceiro Reich, tudo. acima Sim. de tudo. E aí esse desejo é alimentado nas crianças. Os professores de história do AZ, quanto nos ajudaram na leitura desse filme e para a interpretação de certas passagens. Tudo era voltado para isso daí, até muitas críticas na época e mais ainda hoje, como é importante fazer a releitura do livro, né? De instituições que apoiam as vítimas do Holocausto e criticam o livro por ele parecer em muitos momentos inverossímil, né? O quanto seria difícil para uma criança da idade do Bruno ficar totalmente alheio ao que está acontecendo na Berlim da época. Uma cidade que precisa apagar as luzes para não ser vítima de um ataque aéreo, uma cidade que o que a gente vê nas fotos nos livros de histórias é que tinha propaganda nazista em todos os lugares. Então, é uma crítica plausível, mas também você não pode deixar de entender que o autor espera um pacto seu ali, ele fez um pacto contigo, espera que você entre, de que ele já começa aquela cena da casa do Bruno, ele não saber nem que vai se mudar, assim, olha, você precisa embarcar nessa de que o Bruno não sabe de nada, que ele é o papel da inocência. Senão você não vai curtir esse livro, né? Você vai ficar muito mais tempo parando e criticando cada página do que aprendendo com o que é possível dessa leitura. A família do Bruno toda é muito simbólica, né? O que o Bruno tem que ser, acho que está representado na Gretel, né? Desse projeto que vai ser sucesso, e aí a forma como ela aceita as orientações do tutor, o entusiasmo com os mapas na parede do quarto, para saber o quanto cada pelotão do exército está avançando. O Bruno deveria ser isso, né? Aprender a cumprir as ordens do pai sem nenhum tipo de questionamento, embora ele tenha alguns internos, mas bem tênues ainda. Ele é parte desse projeto, é uma engrenagemzinha ali desse projeto, que acaba não tendo sucesso pela reviravolta que tem no livro, né, com a morte dele. E assim, a confirmação de que o autor quer abordar isso, né, quer que você pense nisso, vem para mim de forma interessante agora na continuação do livro, na forma como ele aborda a Gretel. Para quem não sabe, tem a continuação, né? Foi lançado esse ano, pelos Lugares Devastados, e vale a pena, quem tiver interesse e tempo, saber pelo menos sobre o que é, para fazer essa comparação. Confirma para mim o que ele quis no primeiro livro, confirma para mim o que ele quis do Bruno, o que ele quis do pai ser daquele jeito, e de como o Bruno é uma falha, acaba dando errado dentro desse organismo maior, aí uma célula que acabou não seguindo o papel dela dentro daquele corpo. Mas eu acho que esse é o caminho da leitura do livro, o caminho do entendimento do porquê escolha por esse tema, da leitura que o autor faz e do que o Bruno tem que representar para você ali a cada capítulo. Nesse sentido, eu acho que faz absoluto sentido. Que se escolha uma criança. Sim. Certo? Porque aí você consegue, inclusive, traçar um paralelo nesse eixo mesmo, adulto-criança. Porque aquele pai dele, cujo nome era... Ralph. O Ralph já foi um Bruno, já foi um Ralphzinho. Entende o meu avô, ponto? né? O avô Exato. Né? O avô acho que é um exemplo ainda mais claro. Aquele avô foi uma criança também, em algum momento. E aí você vê como isso vai sendo transmitido, Exato. Né? Esse ponto ali é muito importante. Eu não acho que o tema venha, tá, de novo, em torno de criança, não. Eu acho que a temática infantil virá como um ponto. Mas escolher uma criança é muito importante, porque a criança ela vai provar que aquilo é parte de um sistema que vai sendo retroalimentado. Eventualmente esse Bruno vai lá, vamos imaginar que ele tenha ficado vivo, né, num contexto fantasioso. Ele se tornou um projeto bem-sucedido, que tanto esperavam, acreditando numa supremacia ariana e também endossando as práticas de violência.
E ele também tem um filho, e esse filho também vem sendo alimentado pelo Bruno com todas as... E assim... Continua, né? Pois é, isso não... E o Estado se cerca também, né? Porque caso a família falhe nesse papel de passar adiante essa ideologia, esse desejo, você tem a avó do Bruno que não concorda, que não tem orgulho, ela é artista, ela não concorda com nada do que... Né, ela não tem orgulho do uniforme que o filho usa. Se por acaso a família ali, alguém dentro do que se esperava, falhe na sua missão de passar adiante esse orgulho ariano, o Estado entra com a escola, com a educação voltada para isso, Sim. com o discurso do seu direito de ter mais território e de ser a raça soberana. Sim. Então é um projeto muito bem engendrado, né? É odioso, causa asco, em alguns momentos ler o livro e falar sobre o assunto dá calafrios, mas você entende com todos esses personagens juntos ali como o projeto é engenhoso, o projeto foi muito bem feito, né? Os alunos falam muito do Goebbels, né, nas aulas, eu acho bem legal, quando eles ficam pensando assim, o quanto o Bruno, você tem essa desculpa, e o autor foi muito feliz em escolher lá o personagem principal e o narrador sendo uma criança, né, o narrador vê pelos olhos da criança, e o quanto a propaganda toda foi importante para a Gretel ser quem é durante o livro, para se justificar a presença do tutor e o entusiasmo dele por aquilo, a aversão a poemas e literatura, porque isso não... A arte como um todo. A arte como um todo, porque isso não vai alimentar projeto de poder nenhum. Depois a gente até sabe pela história que é importante para o Hitler era amante das artes, segundo a biografia dele, mas não é o ponto principal, né? Tem coisas à frente aí, o orgulho do próprio uniforme, a missão que tem que se cumprir, quase como uma missão divina, né? De tomar o seu lugar no mundo. E, eu gosto de ver cada membro da família como assim, uma parte de um corpo. Sim. E depois ver o funcionamento desse corpo todo. E como o Bruno é a parte do corpo que não cumpriu o seu papel, né? E a mãe tem ali as suas revoltas, os seus problemas, e a Greta e o pai são os que estão firmes no propósito. É o orgulho da nação. Enquanto você falava sobre o papel da criança, isso me fez lembrar 1984, sobretudo nas cenas em que as próprias crianças denunciam os pais. Sim. Lembra? Sim. Você leu também, né? Sim, sim. As próprias crianças são todos devem ler. Ferramentas de denúncia. Então, se eles viam os pais adotando um comportamento diferente daquilo que o grande irmão desejava, eles denunciavam os próprios pais e eram condecorados em função disso, como quem diz, tá vendo? Você tá num propósito maior, sua família, ela precisa estar em uníssono naquela direção. Então, se você denuncia o seu pai e sua mãe por estarem fora daquilo que o grande irmão está fazendo, você é mais filho da pátria, e aí volta a coisa do filho da Alemanha e tal, do que filho dos seus próprios pais. Você tem um dever que é soberano, então se tiver que denunciar, que se denuncie. Não há maneira mais eficaz de você fazer um sistema e um projeto dar certo do que atuar nessas células iniciais. Sim. Porque são elas que vão frutificar. Aí você tem a educação como ferramenta de controle. Isso, né? A educação que deveria ser libertadora, não é? Está a serviço de um projeto do Estado, da política. Você tem a transição da sociedade da disciplina, que vai precisar da escola só para dominar e passa para a sociedade do controle, porque agora você vai ser controlado em todos os espaços, Sim. inclusive pelas crianças, pelos filhos, Sim. que vão estar vigiando o tempo todo. Lembra filmes importantes, ele já falou do 1984, que é o livro. Me lembra um filme chamado Equilíbrio, que nem é tão bom esteticamente, não é relevante. Muita gente brinca, inclusive, que é um Matrix... Qual o nome do filme? Equilíbrio. Brincam que é um Matrix pobre, que eu acho a crítica pertinente, mas que tem todo o ensinamento dos filhos do personagem principal de que eles vigiam o pai, eles estão o tempo todo relembrando o pai qual é o propósito dele ali, de servir ao poder, de que ele não pode ter sentimentos. No livro tem no filme O Equilíbrio tem essa coisa da aversão à arte, que eu acho que pode pintar nas redações. Está a serviço do projeto e as crianças serem parte importantíssima desse projeto. Sim. Né? Inclusive denunciando os adultos. As crianças são ensinadas em sala de aula. Não à toa, o professor lá particular dos dois, o tutor, né? Ele é muito incisivo naquilo que fará. Ele faz questão de falar pro Bruno, olha, não, isso aqui a gente não vai estudar, e a gente vai estudar geografia e história. É óbvio que vai estudar geografia e história a partir de uma perspectiva muito clara sobre geografia e história. É uma crítica ao revisionismo também, né? Assim, assumir
a sua posição como a verdade. Dane-se a história, os fatos, as fotos, o que causou a Primeira Guerra e o que fez a Segunda ser deflagrada. A nossa visão é a única visão. Não dá nem para assumir outras. E isso, para a criança, ensinando antes, como você falou, tendo auxílio da escola, tendo auxílio da propaganda, é muito mais eficaz. Né? Convencer um adulto, convencer o jovem, até um jovem adulto, a pegar uma arma, eliminar um inimigo. Os estudos que tem sobre isso, sobre a área militar, é muito mais custoso, é muito mais demorado do que se ele chegar lá nesse momento de pegar uma arma e agir, ele já tem toda a preparação. Né? Lembra o episódio de Black Mirror, das baratas, que o nome não é esse, agora me falhou o nome, pessoal, se vocês puderem aí pesquisar durante o vídeo, que os soldados eles são treinados a ver outros grupos de humanos como baratas. Eles usam um capacete para não enxergar aquelas pessoas como pessoas, mas o treinamento é muito mais mental do que pegar a arma e atirar. Porque quanto mais eles chegarem lá, né, vendo esse outro como inimigo, mais fácil fica para matar, mais fácil fica para prender. Então, a forma como a educação é usada no livro, as cenas do tutor, que nem são tão longas, nem são tão frequentes, mas elas são muito poderosas, ao meu ver, sabe? Me marcou bastante o discurso dele, as reclamações do Bruno, mas a gente nunca vai ler lá a poesia, não vai ver literatura, isso não importa. Isso não é importante. Não só não importa, como é uma ameaça. A arte sempre foi vista como uma ameaça. E a avó, nesse sentido, é ali, né, a fomentadora do lado artístico do Bruno, que também soa como uma ameaça. Não à toa, ela é uma crítica. Ela é crítica à estrutura. Ela não vê nenhum motivo de orgulho do filho. Morre isolada por isso. Morre isolada. Ela critica o fato do filho estar ascendendo a uma posição ainda maior, porque para ela isso não é motivo de orgulho, isso é um motivo que deveria ser de constrangimento. A história se repete em várias direções. A arte é vista como motivo de ataque, com motivo de desconfiança, não à toa. Aqui no Brasil, durante o período de regime militar, nós tivemos aí artistas sendo perseguidos, controlados, livros sendo cerceados, privados, não é assim? Então, atores foram presos. A arte é amiga da democracia, né? E num contexto do livro e no contexto da ditadura que você se referiu, ela é um grande inimigo, tem que ser atacado. Ali está nos primeiros pontos da lista do que deve ser atacado, né? Imprensa, arte, a liberdade de pensamento e de expressão. Processo crítico para quê, né? É um perigo muito grande, tem que se combater. Você fala em sociedade de controle, né? Você usou essa expressão, e isso dialoga muito com uma narrativa. Dialoga com uma narrativa que, por sua vez, dialoga com um ambiente de muita tensão. Sobretudo no momento em que a visita do Fúria ao jantar, eu sinto ali uma tensão permanente. Tanto é que o pai orienta os filhos da maneira como ele espera que a noite aconteça. Porque é um controle em todos os detalhes. As roupas, o cabelo, na indumentária, no sapato do Bruno, que é curto pro pé, mas que ele tem que ficar ali muito bem, né? Que bela imagem essa do sapato apertado e do incômodo que tem que ser aguentado, né? Por um bem maior ali. Eu gosto muito dessa cena. Tudo milimetricamente pensado. Né? Tem um momento que eles chegam, né? O Fúria e a esposa, esqueci o nome dela, mas também não vem ao caso. Eles chegam e o pai deixou o protocolo. Vocês ficaram de pé, receberão, não falarão nada. E aí eu acho que a irmã diz, eu aprendo francês, estou aprendendo francês. Cria um constrangimento enorme. Isso. Mas, porra, pra que aprender francês? Isso, ele diz, mas o que você vai fazer com francês? Aí a esposa diz, eu também sei francês. Ela é um pouquinho mais amena, ela cadencia a situação. E ela acaba irritando, né? O Hitler depois fica gritando por ela, pela presença dela na sala já um pouco impaciente, vai logo pra mesa da comida. Ela ali tenta ajudar um pouco a Greta, mas o tema de tensão não se dilui. Ele é um controle que é de como você se comporta, o tom de voz que você usa, o cabelo que você usa. Então você vê que um regime como esse, ele só existe porque ele é minuciosamente produzido, construído nos detalhes. Milimetricamente desenhado, né? Tem que estar tudo ali nos seus na estética, no tom de voz, na maneira como você conduz uma conversa. Então você vê como aquele jantar é tenso, inclusive entre os seus semelhantes. Lembra da cena do Tenente Kotler, em que ele, por um acidente, a pauta
o pai dele vem à pauta, não foi assim? Você lembra dessa situação? Em que ele tem que começar a contar sobre o que aconteceu com o pai dele, porque ele diz que o pai dele não mora mais na Alemanha. E isso coloca na berlinda, né? Depois o livro deixa no ar que é o responsável por ele ter sumido de cena. Né? Isso. E isso é a aproximação dele da mãe do Bruno. O controle que você falou ali, o controle cansa também para quem controla. Você tem que estar... Os participantes, inclusive, ficam meio exaustos também. Ficam. E a menor possibilidade de perder esse controle causa exclusão. Então, assim, a gente vai controlar as crianças até aqui. Mas como é que vai ser a noite toda? Então elas não vão ficar a noite toda. Elas vão cumprimentar. Elas jantaram antes para poder ficarem nos quartos até o final. Para não participar, para não ter o risco de se perder esse mínimo controle de cada ato. Perigoso ter as crianças ali o tempo todo, né? O Bruno curioso. Então, se eu não tenho a garantia de que você vai fazer o jogo o tempo inteiro, como o adulto faz, então vocês vão cumprimentar e vão para o quarto de vocês. E é uma vigilância, inclusive, em quem promove a vigilância. Porque, em tese... em torno do Kotler, ele não deveria ter nenhum tipo de... Ele deveria ser confiável. Isso, ele é parte do sistema, ele é um tenente, me parece que com 19 anos, então muito novo, um tenente, mas você vê que o pai do Bruno começa a indagá-lo. Mas por que seu pai foi embora? Porque quem vai embora numa época dessa, ou é covarde, ou é traidor. Mas foi pra Suíça. Então ele tá ali dizendo assim, será que você também não é, de repente, um traidor? Será que isso não... A genética, né? Eles acreditam tanto na genética. Não macula a sua história com um pai assim? Será que ele não tá tentando esconder a história de um pai desertor? Então você vê que o que vigia também é vigiado. Então você cria um grande fio muito tenso de eu olho para as besteiras que você tá fazendo e posso te denunciar, mas atrás de mim tem alguém... Lembra do tema do Enem de 2011? Que tinha um texto de apoio que era uma pessoa vigiada por uma câmera e ela estava vigiando outra pessoa nos textos de apoio. Sim. Nossa, como você retratou isso agora. Sim. Assim, eu estou vigiando, mas eu estou sendo vigiado e quem está me vigiando também provavelmente está sendo vigiado. Né? E não há nada mais confortável para a existência de um sistema em que todo mundo se vigia e, consequentemente, todo mundo vive. E aí você entende, né? Porque os nazistas são sempre retratados em filmes e, enfim, obras da literatura muito sisudos. Desconfiança geral. Um clima de... O riso, ele não é... O riso não faz parte do contexto. É uma fraqueza, né? E desconcentra. Sim. E muito bem asseados, barba milimetricamente. Cada detalhe da roupa, as medalhinhas, quando ela fala do uniforme, né? Que ele usa, que é o uniforme mais bonito e mais especial que ele tem com cada medalha daquela. A imagem é muito importante pro nazismo, né? A imagem que estético mesmo. A estética, a imagem da família. A família tem que ser perfeita. Né, a mulher tem que acompanhar, porque ela tem que mostrar que está todo mundo entrosado, todo mundo entende que tem um bem maior ali. É tudo esterilizado. Tudo. Não tem um clima da descontração, da brincadeira, do divertimento. Não. O mais próximo que a gente vê isso é naqueles momentos em que o Bruno conta que nas reuniões de família havia um momento em que ele e a Gretel faziam lá... Que a avó fazia as roupas, né? Eles faziam as encenações. Isso. Que é o momento em que a avó coloca um pouco da sua magia artística ali. A avó esperta. Mas tirando aquilo ali, é tensão, todos os papéis, de fato, muito bem definidos, e isso no jantar. Como isso marca o Bruno, né? O Bruno relembra da avó diversas vezes nessa questão da roupa do teatro, até o final, até a parte que ele troca de roupa, né? Que ele tira a roupa e coloca o uniforme que o Chumel leva, ele lembra da avó. Me lembra aqui, quando a avó fazia os uniformes, essa roupa não tá legal, tá suja. Aí ele lembrava de como a avó fazia as roupas tão bonitas para ele fazer encenação. A avó marcou muito, né? Uma influência positiva que podia quebrar o que o Bruno deveria fazer da vida, mas ela vai se perdendo porque ela não é a voz dominante ali naquela família, né? Então a influência dela é limitada, mas marcou o Bruno. Você trouxe, finalmente, um elemento importante, fundamental, na verdade, para o livro, que é a presença ali do menino judeu nessa história toda. E para além da relação de amizade, porque eu acho que isso... Eu não vou nem bater nessa tecla, porque eu acho que isso é, né, bastante evidente. Ali, duas crianças que se gostam e que começam a construir uma relação de amizade, tanto é que tudo indica pelo livro que eles morreram de mãos dadas, né? Porque ele fala, olha, segurei na mão... O medo, né, fez com que eles se segurassem, e pelo que se entende, pelo menos foi a leitura que eu fiz, estavam numa câmara de gás, assim, no escuro e tal. Eu acho bem interessante, e a gente selecionou esse ponto para conversar, não podemos perder, esse espelhamento, e eu peguei essa palavra de você, porque ontem a gente, enfim, trocando ideia sobre o livro, a gente preparando o Bicast,
você me mandou algumas das suas anotações e tinha lá em algum momento. Não sei onde. Isso me marcou bastante. Espelho, você falou, espelho. Eu falei, cara, isso é legal, né? Esse negócio do espelho é legal. Porque tem muito um espelhamento ali, né? De duas crianças que se parecem muito e o livro faz questão de marcar na data de aniversário. É isso? Eles nasceram... A idade. Né? O dia exato do nascimento. Isso. Esse espelho, assim, essa é uma coisa que eu gosto do autor. Eu não acho o livro magnífico do ponto de vista literário, né? Não chegaria a tanto. Mas essa escolha do narrador pelos olhos do Bruno e essa coisa do espelho me conquistaram. Eu falei, nossa, que inteligente isso aqui. Talvez pudesse ser menos forçado, ok, mas isso fica para uma outra conversa. O Bruno é quem o Chama Já Foi e quem ele deveria ser no futuro, né? Uma criança que vive a infância, uma criança que experimenta as sensações da infância, que se vê livre, que tem sonhos para o futuro. Então, é o espelho e, ao mesmo tempo, o olhar para o que eu deveria ser, né? E para o que eu deveria ter, para o que eu deveria exercitar e não vai ser. E aí essa dualidade o tempo todo vai despertando no leitor essa comparação que ajuda a compreender o livro, o detalhe de cada cena, assim, só que o que separa é a cerca, né? Essa cerca é a cultura, essa cerca é a influência familiar, essa cerca é a forma de poder de muitos engravatados, uniformizados. Então, o caminho natural da infância que deveria fazer com que eles andassem de mão dadas ou fazendo aviãozinho, como o filme retrata, né, delas duas de Berlim, faz com que eles, fora a questão da idade, né, eles demoram a se reconhecer com os pontos em comuns. Isso vai aparecendo ao pouco no livro, mas é um aspecto muito importante, muito, muito importante. É porque eles são idênticos e totalmente diferentes. E eu acho que essa cartada da semelhança vem com o fato do Bruno ter seu cabelo raspado. É claro que foi uma estratégia narrativa criada pelo próprio autor para forçar ainda mais essa semelhança. Naquelas que eu acho um pouco forçadas, sim, mas enfim. Então ele teve que raspar o cabelo, na verdade raspa o cabelo dele, né? Porque por causa do piolho. Aí você vê pronto. Agora é a semelhança, inclusive, física mesmo. E aí a narrativa faz questão de dizer, a única coisa que fazia com que eles fossem diferentes fisicamente era o fato de um estar mais gordinho do que o outro. Mas que eles estavam completamente semelhantes. Inclusive a ponto do Bruno poder entrar no campo de concentração vestindo a mesma roupa que era o pijama listrado e passar batido com relativa tranquilidade. A obra levando você a refletir, cara, são crianças idênticas que poderiam estar submetidas como você mesmo disse, poderiam estar de mãos dadas vivendo, só que sobre um recaiu uma noção cultural, sobre outro caiu uma outra noção cultural, eles tiveram sorte e azar, cada um caiu no violentador e no violentado, e estão ali nessas circunstâncias. Então esse espelhamento e essa coisa de colocar, e aí também concordo com você, não precisava ser tão óbvio assim em colocar a data de aniversário e tal. E eles lembrarem de isso surgir do nada na conversa. E que coincidência, que tipo de criança pergunta data de aniversário? Enfim, tá. Né? Mas tudo isso é um dispositivo narrativo para mostrar assim, são idênticos, são crianças parecidas, inclusive fisicamente. Eles estão submetidos a um regime maior que faz com que eles tenham experiências de vida completamente distintas, mas são só crianças, inclusive, muito semelhantes. Isso é importante que o aluno não perca de vista. E, de novo, escolher crianças faz absolutamente todo sentido, né? Agora, a gente já caminhando um pouco para o fim da narrativa, já estamos batendo aí os 30 e pouquinhos, não é isso, Bruno? 34? O fim, quando eu li da primeira vez, não esperava esse final, não esperava mesmo. Não sei se você já estava se preparando para algo bem dramático nessa direção ou repentino. Lembro que me surpreendeu num certo nível. Eu fiquei surpreendido também e surpreso de modo geral com o que rolou. Não achava que ia se dar nesse formato, não. Achei que ia ser algo bem clássico, na verdade. Achei que o menino judeu morreria e que o Bruno ficaria com aquela lembrança. No fim das contas, algo no meio acontece. Caíram ambos lá na câmara de gás e ambos faleceram. Eu não sei como você vê a morte do Bruno, mas eu vejo também como uma mensagem ali. Eu imagino que você tenha lido, porque eu já tinha te dito que via isso, mas vejo como uma mensagem de mostrar como o tiro sai pela culatra também. Como esse sistema, que é higienista e enfim,
segregador, ele vai se voltar, inclusive, contra aqueles que estão produzindo a própria violência. Por que o Bruno é? O Bruno era um projeto que deu errado, que morreu por conta desse próprio sistema todo que foi feito para matar o inimigo dele. Porque o Bruno era um elemento estranho ali. Quem deveria morrer não era ele próprio. Então eu vejo também como uma mensagem de... Olha como esse sistema ele é tão violento e tão nocivo a todas as direções, claro, sobretudo. Não estou querendo fazer uma comparação. Sim, não botar no mesmo... Não é simétrico. Olha, o Bruno foi tão prejudicado quanto o outro. Não, tem ali um desequilíbrio muito claro. Grande. Mas no fim das contas morreu também. Ele também foi prejudicado, ele também foi... Ele sofreu a pior sentença possível, se é que eu posso categorizar assim, que é a morte, em função de um sistema ao qual ele pertence. Porque ele pertence àquele grupo todo. Como é que você vê isso? Eu senti... Toda leitura você tem um diálogo ali com o autor, né? Com o narrador, com os protagonistas. Eu senti um contragolpe do Boyne, assim, em mim, de passar uma boa parte do livro criticando a ingenuidade do Bruno e entender essa cena como um contra-ataque do Boyne, dizendo assim, mas você achava que também não vai acontecer nada com quem está mandando? Ingênuo é você de pensar isso. Ingênuo são eles que pensam que vão ficar no poder para sempre e que o poder os ama e eles estão acima de tudo. O sistema vai ter sempre inimigos. Esse inimigo uma hora pode ser você. Basta você sair da linha um pouquinho, como o Kotel, que nem saiu da linha, mas bastou o pai não seguir o esperado de um alemão, né, daquela época, para ele ficar na berlinda. Então, eu fiquei imaginando o Boyne conversando comigo ali e rindo, sabe? Assim, mas você imaginou que isso não é também se voltar contra eles em algum momento? Né? A população, uma boa parte da população, né, alemã da época, e aí, de novo, não é opinião, é fato, apoiou o projeto, poderia não saber de tudo e nos mínimos detalhes, mas é um recado do autor para esse olhar crítico, esse cuidado com o que você apoia ou que você, mesmo não apoiando diretamente, de alguma forma você se silencia e acha que tudo bem, porque é o melhor para todo mundo. Né? Essa coisa do silêncio, essa coisa do fingir que não está vendo, essa coisa de seguir cegamente as ordens. Tudo isso me veio nessa parte final do livro. Assim. Foi a parte... Não é só por ser o clímax, mas... Eu gostei muito das escolhas do autor para esse final, sabe? A descrição da troca de roupa, das andanças deles procurando o pai do Shmuel e não encontrando, e aí, mas os garotos são chamados, as pessoas são chamadas e não voltam, acho que elas vão trabalhar. Né? Marchar. Cada detalhezinho daquilo eu achei muito importante. Foi a parte assim, que eu achei mais bem escrita, independente de ser a parte mais dramática. Eu acho que foi a parte que eu mais gostei, a maneira como foi escrita. Você viu The Handmaid's Tale? Vi, não todas as temporadas, não tive o tempo necessário, mas vi a primeira e parte da segunda. Para quem não sabe, o conto da Aya na versão brasileira. Bom, eu acho a série maravilhosa, eu sou apaixonado pela estética, não pela estética do regime, sim, pelo amor de Deus, né? Mas pela maneira como conduziram e criaram também essa estética bem esterilizada, típicas de regimes totalitários e impositivos. E nessa série tem a Serena. Você lembra dela? A Serena é a mulher... Ela é parte do casal principal. É a Serena e o marido. E elas recebem... O casal recebe a Aya. Esqueci, a June. Recebe a June. Tem um ponto da narrativa em que a Serena tem um dedo cortado, porque ela adota uma postura que detalhe, a Serena era a própria criadora daquele regime, foi um livro da Serena que fez todo o regime nascesse enquanto ideológico. Foi a base teórica, né? Isso, foi a base teórica. E aí tem uma cena em que a Serena tem um dedo cortado, porque ela própria adota uma postura que vai de encontro a base teórica que lá atrás ela produziu. Né? Isso. E aí ela vai lá e cortam o dedo dela, né? O dedo mindinho dela, ela fica o restante da série sem o dedo e tal. Isso me faz lembrar um pouco isso que acontece, assim. Você falou, né? Você achou que não ia? Você achou que você seria sempre o violentador? Né? Você achou que você estaria nessa posição de controle e matança? O tempo todo, né? Esse sistema ele vai se voltar contra você também em alguns momentos. Em alguns momentos você vai querer ter um mínimo de oxigênio
e ele vai te cooptar a tal ponto que você também não vai poder sair dele. E essa é uma boa... A Serena é um personagem muito controverso, porque hora você tem pena dela e hora você morre de ódio por ela. Mas também algoz. Algoz ao mesmo tempo, né? Porque ela promove e é sujeita também a tudo, inclusive o que promove. Então é pra gente desfazer um pouco também esse maniqueísmo do vilão e do mocinho. Eu acho esse ponto essencial dele. Esse vilão também está sendo maltratado. E, de novo, não é para equiparar, é para mostrar que como a coisa é tão tóxica, ela é tão cancerígena na sua raiz, ela é tão nociva, ela é tão maléfica em todos os sentidos que ninguém passa ileso. Ninguém passa despercebido. Essa ilusão de que você está pertencendo ao grupo que comanda e você vai ficar livre de todos os problemas. E não, né? Os problemas sociais vão atingindo quem durante muito tempo não ligou para eles. A violência hoje vai pegando as pessoas que achavam que estavam nas suas ilhas de tranquilidade. E o Ralph, o sofrimento do Ralph, ao final, ele ficar naquela mesma posição ali do filho no chão, quando ele se dá conta com a teoria dele de que o filho teria passado por debaixo da cerca, porque tem uma falha ali, e o que poderia ter acontecido. É um ensinamento, é muito forte essa cena, né? Conversar com o leitor e assim, não é só o que está na superfície de um oficial nazista aqui sofrendo porque o seu filho sumiu e tal, é relembrar toda a ilusão de poder dele, né? O quanto milhões de outras pessoas têm essa ilusão de poder em diversos momentos por fazerem parte dos grupos dominantes, sem perceber que elas também são oprimidas de alguma forma, né? E você entender que ele sofria isso desde o início do livro, ele se muda sem querer se mudar. Os filhos não querem morar onde vão morar. A esposa tem suas dúvidas, mas ela não pode se pronunciar. Aí me lembrou a Serena, que você fala. Ele tem a sua vida prejudicada a mãe fala deles não terem direito à opinião, não tem que achar nada para fazer. Então, também, quem está nesse circuito é vigiado, sofre, é dominado, mas, de alguma forma, em algum momento vai pagar por estar se colocando à disposição como instrumento desse corpo maior aí. E eu acho o final do filme muito bom e me irritou bastante para quem... Aí fico alerta para os alunos que estão apostando no filme, não no livro, né? O final é diferente, né? Tem um tempo ali que no filme tudo é muito rápido, né? Os pais já acham lá as roupas no mesmo dia e tal. Vamos no livro. O filme pode ajudar depois a recuperar certas cenas, ajuda a memorizar, né? Tem toda a questão da imagem aí. Mas esse final, ele não é só um fechamento que chame a atenção, que tem essa reviravoltazinha para virar depois um belo final de livro. Tem muitas mensagens do autor, assim. Eu fico imaginando, apesar do tema ser grave, uma certa satisfação do autor em... Olha como é que você foi iludido, né? E olha como era fácil falar do Bruno, mas você, de certa forma, foi Bruno em muitos momentos da leitura desse livro, achando que certas coisas não aconteceriam. Eu adoro esse final. É isso. E também não adianta assistir o filme e entrar naquela odisseia sem fim de, oh meu Deus, o que é melhor, o filme ou o livro. Ai, gente, né? É uma perda de tempo e isso já foi discutido tantas vezes, sim, né? E dá uma preguiça, que ano é hoje, 2023. O filme é um modo de representar com outros dispositivos. Não dá para esperar realmente que o filme venha fazer o que o livro fez. Então... O ideal é ver o filme. Nada contra o filme. Ler o livro. De forma nenhuma. Principalmente, não deixe de ler o livro. E realmente é um livro bem rápido de fazer a leitura. Se você decidir fazer na semana da UERJ, dará tempo, embora eu não recomende. Essa é a estratégia mais inteligente. Pois é, e idealmente, claro, ler o livro antes de nos ouvir. Né? Eu acho que isso vai fazer absoluto sentido, até para não morgar a leitura ou desencorajar a leitura, já que nós fizemos aqui uma saraivada de spoilers. Né? Pessoal, vamos ficando por aqui. A gente deseja uma excelente prova. A discussão não acabou. Ainda lançaremos vários temas voltados para a UERJ ao longo do ano. Temos aí 6 temas engatilhados a serem lançados. Tanto o pessoal da Med+, quanto do extensivo terceiro ano pode fazer essas temáticas. De nossa parte, estaremos aqui corrigindo atentamente. Os professores de redação trabalharão ainda muitas temáticas em sala. A gente acredita que essa conversa possa ser mais um dispositivo, fazendo aqui uma propaganda. Nos últimos podcasts
que fizemos, tanto de Uma Janela em Copacabana quanto o do ano passado, nós fomos muito certeiros. Quem nos ouviu não foi despreparado para fazer a redação. Posso falar isso com tranquilidade e fico em paz. Então, nos ouça, que certamente alguma coisa, um lembrete, um flash vai aparecer no dia da prova, não é isso, Adam? O livro é essencial, o filme não deve ser evitado de forma nenhuma, o Bicast deve complementar, né, e elucidar algumas dúvidas que você pode ter em relação ao livro, ele não deve ser encarado como objeto de estudo único. Queria destacar, até pedir sua ajuda, David, se você indica algum, né, os eixos temáticos, que são tão valiosos para os alunos, em vez de ficar apostando num tema, entender que ele foi preparado para falar de qualquer tema, desde que ele tenha lido o livro, né, e usado todas as ferramentas que a gente disponibilizou. Muitos alunos se perguntam assim, mas esse eixo serve para quê? Né? Não é essa visão que a gente quer do eixo, né? O quanto ele pode servir para diversos temas e recortam vários assuntos. Não sei se você recomenda algum especial. Cultura, eu acho que o de cultura e tolerância, né? O da juventude, até mesmo o eixo em que a gente trabalha as questões voltadas para a mídia, a gente trabalha um pouquinho isso em cosmovisão contemporânea. Eu acho que esses três formam um combo interessante. O protagonismo, eu acho que o de cultura e tolerância, sem dúvida nenhuma, afinal de contas, o livro bebe dessa fonte. Mas o de juventude e o de cosmovisão contemporânea também serão auxiliadores nesse processo. É isso, gente. As ferramentas estão sendo dadas o tempo todo, o Bicast é só mais uma. Né? Participação ativa nessas aulas com as perguntas, não só em relação ao livro, mas a interpretação de certos fatos, um carinho nos personagens, no que eles representam, cada grupo social ali que eles estão representando. Contar com a ajuda dos seus professores. Eu queria agradecer a equipe. Já posso me despedir? Por favor. Agradecer a toda a equipe de redação novamente, aos colegas que estão sempre ajudando a cada projeto desse. A gente nunca trabalha sozinho, né, David? Nunca é só quem está aqui, né? A equipe toda está sempre participando e dando as ideias. Agradecer as pessoas que colaboraram para a pesquisa. Foram professores, familiares, alunos, amigos. Não dá para falar o nome de todo mundo aqui. E eu estou muito, muito confiante que, mais uma vez, o Bicast vai ser certeiro na forma como você deve enxergar o livro em relação à prova. Em caso de dúvidas sobre algum ponto que não tenha ficado claro na nossa conversa, procura a monitoria, procura o seu professor e esclarece isso. Inclusive, pode levar o próprio celular, coloca lá o Bicast. Olha, falou-se sobre isso, eu não pesquei, não entendi. E eu acho que a monitoria e a sala de aula servirão como possíveis esclarecedores de dúvidas, tá bom? Gente, vamos ficando por aqui. Um beijo no seu coração. A gente se vê agora só no ano que vem, mas fica aqui a sensação de trabalho cumprido neste ano. Um beijo. Obrigado, pessoal. Até a próxima, pessoal.